Olá, boa noite. Vamos entrar às 22 horas, vamos esperar aí um pouquinho. O Vitor já tá online, vou logo chamar ele aqui. Tudo prático, tudo rápido aqui hoje. E aí, macho? Bah, Vitor, e aí? Aí dentro! Tudo tranquilo? Graças a Deus. Graças Deixa eu a só achar Deus. um jeito para colocar esse telefone aqui, cara. Eu perdi meu tripé. Eu vou escolher ele em alguma coisa aqui. Ele tem que ficar em pé, correto? Aí, tá bom desse jeito, aí só. Eu não consegui ver teu rosto direito. É quando dá luz. Inverte assim a luz, ó, que dá certo, tá não? Inverter a luz? Acho que não. É Code já tá aí com a gente. Codão já chegou. É, Não eu vou ter que ficar segurando assim. Tá bom. tem problema não, o importante são suas palavras. E aí, como é que tá sendo? Rapaz, eu terminei o realimento agora. O realimento familiar Terminou? Eu quântico também foi feito. tá fazendo atendimento até agora. Eu só corri e vim pra cá, voado. Botei duas batatas na boca e corri pra cá. Porque senão não ia dar tempo. Bom, E hoje parece que todo mundo falou assim: não, eu vou fazer todo mundo hoje. Menino, foi um negócio, uma correria, viu? Acabei nesse instante. Importante que Deus. Então, hoje, para quem está ali na live, nós vamos falar sobre as consequências dos registros, o que acontece quando eles abrem e consequências dele em nosso dia a dia, né? Porque a gente não sabe o que é registro aí, a gente vai falar sobre isso. Vai falar sobre outros trabalhos também que podem ajudar. O Vitor aí, hoje a gente praticamente trabalha praticamente com a mesma coisa, né? Com trabalhos diferentes, mas com o mesmo propósito. E ambos agora somos instrutores, né? Mentores aí de trabalho, então tá muito bom, né? isso. E aí vamos crescendo cada vez mais. O Vitor é meu mestre de reiki e eu sou mentor da Liberação Homérica Gama dele, então nós somos alunos e professores ao mesmo tempo aqui. Isso. Então, foi muito bom, a gente já se conhece há um tempo e finalmente a gente se conheceu na terra maravilhosa de Salvador, que ainda estou corado de Salvador ainda. Dois. Hei de Terra, voltar. terra boa. E nós vamos aqui falar sobre isso e tudo que pode aí esclarecer sobre o que esses conteúdos podem trazer para a vida de vocês, tá certo? Sou o Robson Soares, sou terapeuta aí apométrico, eu trabalho aí com a liberação apométrica gama, trabalho com realinhamento familiar quântico, trabalho com baralho cigano, e aí faço limpeza de ambientes também, residenciais e empresariais, para quem tem empresa, para quem tem casa, aí dá para fazer uma correção apométrica nesses lugares também. Não das pessoas que estão dentro, mas do ambiente. Tá? Então, é um trabalho muito bom. Tá certo? Então, Vitor, se apresenta, por favor. Olá, pessoal que está assistindo aí. Eu sou o Vitor, fui aluno do Robson na Liberação Apométrica Gama, sou professor de Reiki dele. Hoje eu canalizei meu próprio método também, que é a Apometria dos Portais de Maria, né? Também trabalho com tarô de White, não baralho cigano, também faço limpeza de ambientes. Então estamos aí, eu em Minas, ele no Ceará, fazendo mais ou menos o mesmo tipo de trabalho, a mesma pegada, as mesmas equipes espirituais. Verdade. E hoje é importante saber primeiro, né? Uma outra coisa antes de começar. O curso de liberação apométrica gama saiu a data, dia 21 e 22, vai ser só online. Até então vai ser online. Então, o pessoal do Brasil que quiser se inscrever, fala comigo aí no direct, ou pode ser aí através do WhatsApp, que no WhatsApp, no Instagram, tem como você clicar lá e ir direto pro WhatsApp, tá bom? Então, vamos lá. Já Primeiramente, fiz e recomendo. olha, Já fiz e recomendo. olha o mexão. Abriu muita coisa na minha vida. Só gratidão. Graças a Deus, né?
Então, vamos lá. Gente, primeiro eu vou explicar a vocês o que é a apometria, né? Apometria, medição do... Fala, Vitor, lembra? Sim, Significa... O que é, significa além de apometria? medida, né? Além de medida, é medir o campo como um todo. Entendeu? Então, o que acontece? Nós temos conteúdos ocultos que começam a reverberar de alguma forma no nosso campo. E aí o que acontece? Esses registros eles podem ser positivos, como podem ser negativos, porque existem registros evolutivos que nós trazemos ancestrais e também trazemos acásticos. Então, são conteúdos aí que podem nos ajudar. E não somente eles, mas também tem dessa vida, porque tem traumas que podem ser ocorridos, né? O que geralmente o registro ele causa? Um trauma, uma memória profunda. Não somente traumas, né, mas memórias profundas também. Por exemplo, alguém me despertou um conhecimento muito forte, aí eu trago aquilo dali comigo, da infância, eu lembro aquela lembrança. Então, depende muito do que você vai examinar, o que, que você vai estudar. Então, o registro são essas memórias contidas no campo da pessoa. Então, o corpo todo é cheio de memórias. Se você já fez algum tipo de trabalho com o Tantra, que é a sensitive massagem, ele acessa conteúdos que você começa a gritar, chorar, doer, porque são memórias que estão aqui guardadas dentro de si. Então, essas memórias, elas podem trazer aí esses bloqueios para poder te barrar da tua evolução. Então, esses registros, eles estão aí armazenados no nosso corpo astral. Temos 7 corpos sutis. O primeiro é o físico, duplo etérico, e o astral é o terceiro, e os outros depois a gente fala, que a gente não está dando aula de apometria, mas a gente vai falar onde estão os registros, que é desse corpo astral. Nesses que são armazenadas as memórias. Então, coisas que estão no nosso inconsciente começam a brotar, por exemplo, existem situações onde eu só quero que as pessoas ganhem, tipo, ei, não, vai você. Olha, tem uma vaga de trabalho muito boa para ti aqui, Vitor, agora. Não, não, vai você, vai fulano melhor do que eu. Isso é um registro. Ah, eu tenho que fazer trabalho de doação 24 horas por dia, eu tenho que doar tudo que é meu eu tenho que doar, tal. É um registro. Ah, por que tudo dá errado? Ah, por que tudo se quebra? É registro. Então, conteúdos, eles trazem situações inconscientes e acabam bloqueando, de fato, a nossa evolução. Porque são coisas que a gente não vê. Porque as pessoas acham assim, mas como é que pode? Eu não consigo sentir nada. Não é nada. É o que acontece. É uma anteninha que é colocada aqui no seu campo e ela começa a emitir o que é a programação dela. Por exemplo, escassez. A anteninha conectada, ela vai atrair situações de escassez para você. Por exemplo, vai atrair trabalhos que não te pagam bem, momentos que, por exemplo, eu vou ter um momento de prosperidade amanhã, um exemplo. Essa anteninha não deixa aquelas situações acontecerem, porque eu estou programado para receber somente o que é escasso, não é abundante. Sentimento é escasso, amor é escasso, dinheiro é escasso, tudo que vem é escassez. Pessoas ligadas à escassez, principalmente é ligadas às coisas quebradas. Ah, eu quero guardar isso aqui, um dia eu vou consertar. Ai, eu quero o amor. Ai, eu vou deixar ele não, porque um dia eu vou precisar do amor dessa pessoa. Aquelas pessoas que não desapegam também. Então, tem muitas situações aí que a gente pode estar no nosso dia a dia, né, e acabam interferindo diretamente nessa evolução. Por exemplo, pessoas com problemas de acumulação, né? Os acumuladores conhecidos, são problemas de pessoas que trazem a memória escassa também. Guardam lixo, tem gente que guarda aí milhões de coisas, né, dentro de casa. Não, vou guardar aquilo ali que um dia vai ter uma ciência que vai inventar uma tecnologia que vai consertar aquilo. Desapega o LX, pelo amor de Deus. Tá? Então, tudo isso vem da escassez. Por exemplo, eu não consigo
trocar de carro, pode ser ligado à escassez também. Então, eu preciso examinar a pessoa primeiro para poder dar um diagnóstico mais preciso. Mas isso são alguns dos conteúdos que podem ocorrer. E aí o que acontece? Geralmente, quando eu estou sob influência de algum registro, a minha frequência ela baixa, lógico, né? Porque eu quero dinheiro e não consigo, eu quero fazer isso e não consigo, dá tudo errado, por que eu não consigo evoluir, não sei o que, não sei o que. Aí eu começo a fazer uma autossabotagem, porque eu já sei que aquilo ali não vai acontecer e eu vou começar a me culpar. E aí vem a obsessão, a auto-obsessão. Ou conhecido como vampirismo, conhecido como um monte de coisa. Tá? Então, vamos ver aí o que pode estar acontecendo. Então, o interessante também é que vocês possam colocar coisas que vocês que estão na live aí, que não sabem o que pode estar acontecendo com você, por que está acontecendo, vocês podem perguntar aí, que a gente vai respondendo aí de acordo com a informação que vai chegando. Porque assunto eu tenho aqui para até de manhã, se vocês quiserem, É mas tipo isso. é importante a gente, né, tá aí fazendo uma interação com todo mundo, porque esclarece até dúvidas. Porque nem todo mundo conhece de registro, porque o que acontece? Técnicas, elas são milenares e elas acabam vindo de acordo com a evolução do ser humano. Por exemplo, o Reiki, quando foi fundado, quando ele foi trazido para a Terra, ele era essencial para o ser humano naquele momento. Hoje, não estou dizendo que não é que ele não serve, ele serve até certo ponto. Só que o humano evoluiu e precisa de outros tipos de coisa. Por isso que vai vindo técnica em cima de técnica cada vez mais. Não é que as pessoas vão inventar isso, não. É porque existe um canal de informações aonde acessam esse canal e acabam trazendo essas técnicas necessárias. Por exemplo, a apometria, ela é bem importante para pessoas limparem conteúdos de registro, limparem conteúdos de obsessão também e outros, né? Então são vários tipos de conteúdos aí. Falar uma coisa, Vitor? Não, pode continuar falando, daqui a pouco eu começo. Caso eu começar, eu não paro, né? Não, mas é bom, é bom. Eu quero ouvir seu sotaque. Bora, bota para fora. Uai, o que você tá querendo escutar, sou? Então, Vitor, então para ti, você começou a trabalhar aí com a liberação apométrica gama, qual foi os casos que você pegou, como você conseguiu enxergar pessoas com registro, como foi para ti? Muito do que eu conseguia ter acesso aos registros que a pessoa tinha era de acordo com a mediunidade, com a sensibilidade, mas também utilizei várias vezes o pêndulo, né, e a ficha anamnética para identificar esses padrões na pessoa. Quando eu fiz, o que veio mais para mim foi registro de escravidão, muito registro de escravidão. Inclusive, hoje eu tratei uma pessoa que tinha registro de escravidão, porque na minha cidade, aqui no interior de Minas, tem comunidade quilombola. Então, isso é muito forte no lugar. Então, é normal as pessoas virem com esse tipo de registro, registro de abuso, registro de submissão, registro de escravidão. Então, identificando no campo, fazendo a liberação gama para correção e fechamento desses registros. O que mais aparece aqui, com pessoas daqui, são registros desses, de submissão e de escravidão. Mas, naturalmente, a gente percebe muito registro de escassez e registros de abuso relacionados a essa escassez. Por quê? Minas, tradicionalmente, um estado muito católico, teve muita escravidão, teve abusos diversos por parte dos senhorios de engenhos, da religião dominante, o catolicismo. Então, moldou, durante esses 500 anos que o Brasil é recente, uma consciência de que você tem que dizer sim para tudo. Então, é o que as minhas entidades costumam chamar de positivismo tóxico. Então tem muito disso aqui em Minas. Então é normal vir casos sempre ligados à religião, ligados à escassez, ligados a abuso, ligados à escravidão. O que eu atendo daqui é mais gente assim. O Bruno perguntou aí que é curioso como é que a gente consegue ver. Nós que temos a sensibilidade maior, Vitor, Vitor não, Bruno, nós vemos cenas. A gente consegue ver cenas e aí essas cenas a gente começa a fazer perguntas sobre essas cenas. E aí vai
a gente investiga e vai entrando onde precisa. Pessoas que não têm acessibilidade, elas usam um pêndulo e fazem as perguntas Pêndulo. com aquilo que ela vai se orientar, né? Tipo, aqui é escravidão, aqui é... Vai perguntando vários tipos de coisa. Uma coisa que você falou que não é só Minas Gerais, não, mas o Brasil em si, como eu falei em outras lives, ele foi feito assim, na tora, né? Porque tinha um Pô, aqui e foi dominado por a Europa, né? Então, França, Holanda, né? E Portugal, Espanha. Então, veio um monte de gente para cá e aí querendo explorar o país. O país já começou sendo explorado. Você, olha, uma coisa eu vou te dizer. Mais cedo eu estava atendendo uma moça e ela estava comentando que lá nos Estados Unidos ela estava numa feira onde só tinha brasileiros que foram daqui para lá para poder fazer essa feira, inclusive muito grande, e tinha as coisas expostas assim na mesa, e por incrível que pareça, os brasileiros eram os únicos que tiravam as coisas da mesa e botavam dentro do bolso, roubavam as coisas. Por quê? Porque no Brasil, não são todos os conteúdos que se abrem em algumas pessoas, tá? Não estou dizendo que todo mundo tem esse conteúdo, é um conteúdo que reverbera aí na maior, 98% das populações brasileiras, né? Cidadãos que estão aqui dentro. Então, por quê? Porque o Brasil foi feito praticamente de escravo. Eu não posso nem dizer que não, né? Porque eu sou... Então, eu já trago a herança escrava. Ou seja, vem a escassez, vem o abuso, vem a submissão, vem a servidão. Então, todos esses conteúdos podem abrir ou não. Eles abertos, eu vou lá no conteúdo que onde eu estou, por exemplo, esse que é um conteúdo que pode ser ancestral, como pode ser acástico, né? Que é o que é acástico que pertenceu a minhas vidas, ou vidas ancestral, passadas. que está mais ancestral, e vou lá na matriz dele fechar o conteúdo para mim. Não significa que esse conteúdo se feche 100%, por quê? Porque não é só uma vida que a gente vive, né? Tem várias vidas. Então, esse relacionado a esse problema pode se fechar. Então, voltando para a história do Brasil. Então, o Brasil foi... A Europa veio para cá, Portugal veio para cá, veio escapou, né? Escapou ali do meio de ser morto os reis. A gente sabe da história do Brasil. Então já começou por aí. Então vieram para cá já com o intuito de fuga. E aí começou a pegar o povo que estava aqui para ser escravo, para ser servo. E esse povo foi multiplicando, multiplicando, multiplicando. Inclusive, os próprios europeus se reproduziam com outros escravos, e aí foi misturando tudo. E aí nasceu o Brasil, Brasil brasileiro. Então, nós não só temos os conteúdos escravos, que eram de origem, mas nós temos conteúdos aí que, se a gente for mexer, vai um bocado de tempo. Então, Sim. por que que o Brasil é um país que existe muita corrupção? Porque nosso país já começou assim, entendeu? Não é a política de hoje, é porque a tendência energética do país começou desse jeito. Então, nós temos uma tendência, tá? Então, não significa que vai ser assim. Então, se acontece de abrir o conteúdo, abre-se todas as situações que trazem isso para lá. Então, o Brasil é um país muito abundante, né? Tem ouro, tem pedras preciosas aqui. Eu vendia joias lá nos Estados Unidos, na loja da Louis Vuitton. Tinha uma esmeralda que só havia encontrado em Minas Gerais, a esmeralda amarela. Então, desculpa, um diamante amarelo. Então, só é encontrado aqui. Então, por que um país tão rico, cheio de coisas, não é um país evoluído, que era para ser um país de primeiro mundo? Porque existe uma situação já de muito tempo que precisa ser corrigida. O mais interessante de saber é que quando a maioria da população for corrigida, ou seja, fazer uma correção de mais de 1 milhão de pessoas, o país ele evolui com outras pessoas que nem corrigidas são, porque vem a teoria do campo mórfico. Porque quando um certo número de pessoas ela é corrigida, automaticamente os outros também são. É com essa situação que está acontecendo aí de doenças hoje. Eu não vou citar nem nomes, mas o corpo de muitas pessoas está imune porque muita gente já se curou. É mais ou menos por aí que vocês podem entender, entendeu? Então, esses registros, eles atrapalham aí. Vamos lá.
Vamos trazer o registro de abuso. Registro de abuso, pessoas que foram abusadas sexualmente na infância, pessoas que foram abusadas moralmente na infância, ou de alguma coisa que aí, né, apanhou, lá. Traz situações de abuso. Por exemplo, relacionamentos abusivos, pessoas com muito ciúme, relacionamentos que pessoas brigam demais, atrai amizades que te abusam não somente moralmente, pode ser abusar sexualmente. Então, se não cuidar, vai para os filhos. É uma coisa de genética, tá? Então não dá para, eu não queria que fosse meu filho, não. Então se corrige. Existe essa situação que está aí reverberando, tá? No abuso também no Brasil, né? Pessoas têm esse, nem todo mundo está aberto, mas nós temos essa situação do abuso bem comum, né? A gente vê a diferença muito grande social de muitas vezes uma pessoa desrespeitar a outra, isso é muito comum você ver, né? O abuso, quando ele está aberto na pessoa, ou ele é abusado, ou ele abusa da pessoa, tá? Então, é um O conteúdo. abusado ou é abusador. Isso. É um conteúdo que ele pende por dois lados, né? Então, cuidado se alguém está com esse conteúdo, prestar bem atenção o que o abuso pode estar interferindo na sua vida, tá? Então, se tiver relacionamentos abusivos, ciumentos, pessoas, chefes, gritando, fazendo você de escravo, então pode ter certeza que esse conteúdo está aí na consequência da sua vida, entendeu? Tá aí, Vitor. Fala a mesma coisa. Aí, ó. O Antônio fala a mesma coisa que eu Vitor, coloca uma falei. luz sua frente para o seu rosto estar na sombra. Eu tô sem uma luz aqui para fazer isso, Antônio. Vira o Eu vou ver oposto. se Vira o oposto. vira o rosto Não. Vira o celular pro outro lado, assim, que a luz que tá atrás de você fica na pro sua lado. frente. Assim melhora um pouco se eu ficar segurando assim. Ainda tá escuro, mas tudo bem, vamos lá, né? Então, alguém Vamos lá. tem alguma dúvida sobre o que eu falei sobre o abuso? Eu posso continuar, né? Então, vamos lá pro passo 2. Já falei da escassez, o abuso, o que mais? A rejeição. Pessoas que é muito comum pessoas não quererem ter filhos e por acaso engravidar. E aí vem, aborta, que eu não quero isso, não sei o que, não sei o que. Existem situações que você abre o conteúdo de rejeição. Pode ser na barriga e a criança nasce porque você não queria, ela sente isso e ela cresce com a rejeição, tá? Então, 2, acontecer situação de abuso. A mãe que abortou está com conteúdo de rejeição. Então, pessoas rejeitam ela e ela também rejeita. Ela dá o direito de rejeitar. Então, quando esse conteúdo de rejeição não está aberto, ele automaticamente dá o direito de rejeitar tudo. Tudo. A pessoa é totalmente nojenta para rejeitar a gente. Você tem abuso de gente mesmo assim, eu não quero nem ver fulano de tal. Aí, Vitor, ficou bom. Vai lá. Minha chefe grita o tempo todo, preciso fazer essa cura. Sozinho não consigo. Olha, na verdade, quem precisa de cura é a sua chefe, que ela tem um conteúdo de abuso aí É, grande. Mas se for com você, você tem ou conteúdo de submissão aberto em você, ou conteúdo de abuso em você. Entendeu? E aí pode ser corrigido isso daí. E quando corrige, ou a pessoa sai de frequência, ou seja, ela sai, ou a chefe sai. Não tem como conviver. Não convive a mesma frequência. Entendeu? Então, vamos lá para o próximo. Um bem que o Vitor falou sobre escravidão. Escravidão, ele engloba muitos, porque o escravo, ele é submisso. O escravo, ele serve. O escravo, ele não tem direito a nada, a escassez, a perda. Então, ele é muito conteúdo dentro dele. Não vou explicar, porque eu vou explicar os outros. Uma outra coisa que é bem comum no Brasil é o registro religioso.
O que é o registro religioso, Vitor? Me conta aí você. E já já eu rebato Registro se religioso. estiver errado. O senhor é o mestre do registro religioso. Vamos lá. É, eu fui lá em Salvador, abri o registro religioso assim, vi quando contato com aquelas igrejas, né? Muitas vidas e também muitos antepassados da ancestralidade ligados ao catolicismo. Então, de eu colocar o pé lá, aí acionou tudo isso em mim e eu tive que fazer com o Robson um fechamento do registro, né, de religião. Por conta disso, o registro de religião ele pode vir tanto pela ancestralidade quanto pelas vidas passadas, normalmente pela ancestralidade, por conta de toda aquela herança que a gente tem na genética do catolicismo, de que tem que ser assim, tem que ser submisso, tem que ser bonzinho, senão Deus não vai gostar. Ah, você não pode fazer isso, senão o seu anjo da guarda chora. Esse tanto de coisa que eles vão colocando ali culturalmente na cabeça do moleque, aí o cara cresce e fica ali transtornado, com medo de Deus. Porque Deus não castiga, ele só é amor, né? Então, assim, É, o registro religioso que ele falou não é a fé, não é acreditar. É diferença de acreditar e diferença de votos e contratos que você fez, tá? Ou se você herdou de suas famílias. Porque nós, país em si, o Brasil, é um país muito religioso, né? O sim, interessante é que eu vi hoje a história de uma menina que foi morta aqui em Santana do Acaraú, não, Santana do Cariri, aqui no Ceará. Ela foi canonizada porque ela foi morta com a faca usada. Aí eu não entendi. Mas é, é uma devota da cidade. Mas porque a necessidade de adorar alguma coisa, né? Adorar alguma coisa. Tem essa necessidade de servidão. Então, aqui no interior do Ceará, a religião é muito forte. Muito, muito forte. Assim, o medo de tudo, o medo de repressão sexual. É uma das coisas que, quando a pessoa tem o registro religioso aberto, ela não gosta de sexo. O registro religioso, ele não aceita dinheiro. Pessoas que querem trabalhar por, me dá qualquer coisa, dá certo. Entendeu? sim. Elas não são merecedoras de dinheiro. Isso está errado, você precisa se posicionar. O registro religioso, ele faz as coisas de graça, não cobram. Necessidade de fazer doação todo o tempo. Não estou dizendo que você não pode fazer. Mas, quando você faz todo o tempo uma obrigação, é por causa do registro. Tá? Tem que lembrar também que pessoas estão em processo evolutivo e você está atrapalhando. Então, vamos dar uma equilibrada. Tá? Então, o registro Sim. religioso Ô, também Robson, tem... Oi. deixa eu fazer um adendo aqui. Como você disse, o registro religioso não é só você ter uma fé. É muitas vezes aquela cultura colocada e muitas vezes os votos, os pactos, os contratos. O mestre dos registros religiosos é a linhagem dos franciscanos, né? Que fazia o voto, o juramento de ser casto, de ser pobre, de fazer caridade. Isso ficou, como disse o Antônio aqui, no inconsciente coletivo. Então, meio que todo mundo passa a fazer isso porque acha que isso é ser bom. Tem muito disso na Índia também, né? Eu vou largar tudo e vou ficar lá pelado, vou pintar meu corpo com cinzas, vou ficar na beira do rio, porque eu só quero Deus. Esse registro, ele não é só local. Às vezes você vai num lugar também, ativa esse registro, por conta daquela atmosfera ambiente. Mas ele está Exato. normalmente associado, como o Robson falou, a votos. Então, tomar cuidado com os votos, com os pactos, com os decretos, com os contratos. Não é só ter uma fé. Eu sou um bandista. Não por isso que eu tenho registro, é por conta de votos de outras vidas. Porque muitas pessoas que têm a tendência de seguir uma religião porque, de alguma forma, tem um conteúdo desse aberto. Né? Não significa que você não possa seguir uma religião. Você pode seguir, você tem o livre-arbítrio se você quiser. Mas a partir do momento que a religião lhe traz medo, lhe traz repressão, tem alguma coisa que precisa ser corrigida. Tá? Então, não é desse jeito que é passeio. É para trazer um equilíbrio. Tá? Então, não estou descredibilizando nenhuma religião, tá bom? Então, assim, comigo, Vitor, apareceu quando eu estava no Alasca. Por incrível que pareça,
Quando eu botei o pé na cidade de Ketchikan, no Alasca, eu chorava sem parar. Chorava, 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 chorava. E é uma cidade muito pequena, é a capital do Alasca, Juneau. E aí eu fiquei, meu Deus, eu conheço esse lugar, eu conheço esse lugar, eu conheço esse lugar. Eu fui andando e eu conhecia as ruas, porque é uma cidade bem antiga. Eu conhecia os caminhos das ruas e eu chorava sem parar. Eu sozinho andando, pessoal ficando. Olha o que esse homem tem, tá ficando doido ali achando, chorando. E me trouxe uma consciência de alguma coisa que eu vivia ali. Era uma cidade dita, era construída pelo povo Ulu, né? Porque, como nós sabemos, o Alasca ele pertencia à Rússia, né? Então era Sim. habitado aí por esquimós, que a gente conhece por esquimó, mas lá é o povo Ulu. Menino, mas eu chorava e tinha um medo das carrancas que tu não tem noção. É um negócio fora de sério. Então, precisa-se muito de equilíbrio nessa hora. Precisa saber o que aquilo está acontecendo. Né? Então, precisa entender o que está acontecendo com você, por que não está acontecendo com você. Tem gente que acha que, por exemplo, eu pertencia à religião por 15 anos e minha vida era estagnada, eu vou nem mentir. Minha vida era estagnada total. E por quê? Porque quando é religioso, ele não pode ter abundância no inconsciente. Ele tem que sempre ter submisso a alguém. Porque, por exemplo, se for uma coisa ancestral, eu não posso mais ser rico do que o Papa. No inconsciente, tá? Não estou falando hoje. Então, eu falo o seguinte, o dinheiro tem que ser dado para a igreja. Então, o inconsciente, ele faz com que eu não tenha essa abundância. Tá? Então, abre a escassez. Outro conteúdo bem interessante que as pessoas não sabem, que é o conteúdo da perda, o registro de perda. O que é isso, Robson? Pessoas que têm esse conteúdo acabam atraindo pessoas que fazem fraudes. Por exemplo, se eu tenho. Tem sim, de rejeição, já te explico ele daí. Pessoas que têm o registro de perda aberto quebram coisas muito fáceis dentro de casa. Por exemplo, eu tenho uma economia aqui e por acaso deu um prejuízo ali do mesmo daquela economia que eu tinha. Ah, fulano me deu uma coisa, quebrou. Ah, eu peguei o celular, caiu, quebrou. Ah, eu tenho isso. Então, o registro de perda é essas vibrações e atrai situações assim. E relacionamento só tem pessoas que te sugam. Pessoas que são como é que chama a palavra? Não é malandra, não, é outro nomezinho. Pessoas que fazem fraudes. Vai usar teu cartão de crédito, pessoas vão querer te pegar dinheiro. Então, esse registro de perda atrai tipo de gente assim. Então, muito cuidado se tiver esse conteúdo para você. O rejeição, eu já expliquei no comecinho, Alda. Você dá o direito de rejeitar e você também é rejeitado pelas pessoas. Ninguém gosta de ti, tá? O registro. Pode ter sido ocorrido na infância ou na gestação, ou uma coisa ancestral. Tem que ser estudado. Né? Se caso a mãe não quisesse, ai meu Deus, eu não estava preparada, ai não sei o que, a criança sente e abre o conteúdo. Tá certo? Então, esse é o conteúdo de rejeição. Alguém tem dúvidas, Vitor? Pronúncias? Não. Eu estou lendo aqui o pessoal escrevendo. Alguém tem alguma pergunta, ou galera? Não tem pergunta, então vou continuar a falar, que a boca está seca, mas vai continuar a falar. Bem presente em ancestrais ligados à terra, registro de escassez. Bem presente em ancestrais ligados à terra. Acessar ligados à terra, sim. Eu, com a licença, Robson, eu venho de uma família aqui, onde todo mundo pobre, aqui no interior de Minas, tanto materna quanto paterna. Então, isso gera no inconsciente coletivo da família aquele sentimento de que, então ninguém pode ser melhor, ninguém foi, vovô não foi, vovó não foi, então por que que eu vou? Aí, por honra, né, como fala na constelação, aí você acaba sendo impelido de maneira inconsciente a não prosperar, não seguir, por não ser melhor do que Limita, né? eles, porque senão eu vou estar desonrando, eu vou estar limitando, vou me cercear,
eu vou ficar junto, eu vou ficar perto, eu vou isso. Então, assim, cara, a gente tem que corrigir muita coisa o tempo todo. Sempre aparece alguma coisinha para ir limpando. Não existe pessoa estar 100% blindada contra a abertura de registro. Não, Você vive na Terra e você é propício de pegar conteúdo da hora que você quiser. Entendeu? Então, não é, Robson, não tem como fechar esse conteúdo aqui e nunca mais abrir, não? Não, não tem. Só se não, for isso não assim, existe Deus não. querer você, não abre mais. Mas registros, eles são também evolutivos. Então, precisa ser buscar a humildade, trabalhar a espiritualidade, trabalhar o desapego, né? Então, pessoas que têm o registro, o mais forte que eu conheço muitas pessoas é o de abandono também. O abandono, eu abandono e também tenho o direito de abandonar. Ou tenho o direito de abandonar e também sou abandonado. Pessoas que não conseguem concluir projetos, pessoas que não conseguem fazer nada. Começa, não termina. Pessoas que têm uma carência extrema. Pessoas que têm ciúmes extremos. É o registro de abandono aberto. Tá? Porque ele não quer se sentir sozinho. Então, a pessoa que tem o registro de abandono também, ela faz de tudo para a pessoa não sair de perto dela. De tudo. Eu dou minha alma aqui para você agora, mas não sai daqui, não. Entendeu? Então, o registro de abandono tem esse também. É um negócio fora de série. Existe registro de culpa? Tem. Autopunição, que é religioso. Entendeu? O registro de culpa é autopunição. Que é aquele de se punir pelo pecado para ficar puro. Sim. Pessoal, por exemplo, daquela seita cristã Opus Dei, que fica se chicoteando ali, achando que está purificando através da dor. Esse negócio de purificar através da dor é romancear sofrimento. Na verdade, não é assim que funciona, né? Muito bom o que o Bruno Cavalcante perguntou. Depressão e ansiedade. O de ansiedade, o que abre ele é a solidão, chamado registro de solidão. E depressão, a gente vai puxar para um outro lado que chama-se obsessão ou auto-obsessão, que traz a depressão também. Mas a ansiedade, ele é provocado pelo registro chamado o registro de solidão. Por quê? No inconsciente, eu vou achar que eu vou morrer sozinho. E aí ele vai dar ansiedade, ele vai dar falta de ar, coração apertado, né? O registro de solidão, ele atrai doenças uma atrás da outra também. E ele atrai uma coisa muito mais forte, que são doenças com it. Sinusite, bursite, tendinite, faringite, it, tudo it é registro de solidão. Então, se cuida aí, se caso tenham, tá aí, tem um monte de terapeuta disponível aí para fazer a limpeza desses conteúdos, né? Por que que o solidão ele traz doenças? São sensores, tá? Que o corpo ele abre para que as pessoas olhem para mim. É algo inconsciente, eu quero atenção. Então, eu vou trazer doença para que eu seja cuidado. Então, são geralmente doenças sem diagnóstico também, uma atrás da outra. Geralmente também é encontrado quando a pessoa está com um nível de mediunidade, ou síndrome da mediunidade reprimida, também dá doenças sem diagnóstico. Nós ligamos a obsessores por culpa? Não entendi, Marina. Repete aí a pergunta. Se caso existir a culpa, geralmente no registro religioso, que é ligado à autopunição, traz o cobrador relacionado a isso. Geralmente é um padre, um sacerdote, um cobrador espiritual, tá? Se for essa pergunta que você quer saber. Um registro, ele nunca vem sozinho. O registro é uma gaveta. Quando ela abre, ela traz chips, traz implantes, traz holograma, traz artefato, traz obsessor, traz cobrador e outros que você pode levar de graça do 0800 se você quiser.
Então, tem vários conteúdos que se abrem aí quando um registro ele abre. Ele não é só um registro. Você pensa que é fácil, que você pensa que é só isso. Não, amigo, tem muito mais para você. Tem. Né? Então, tem, fora o conteúdo que abre, ele abre em ressonância com outras situações. Então, por isso que é necessário a correção pelo desdobramento, pela apometria, né? A apometria. Isso atrai obsessores? Atrai. Claro. Desconectar os obsessores por culpa de alguma vida passada. Também, porque eles geralmente são cobradores espirituais, tá? Os cobradores espirituais, qual a diferença, Robson? Eu, especialista com obsessão que sou, vou explicar para vocês, para vós me ser. Cobrador espiritual é aqueles que conheciam você em outras vidas, que pode ser também cobradores encarnados, tá? Por exemplo, o Vitor me perturbar demais, de todas as formas, não me deixar em paz, ele se torna um cobrador espiritual encarnado. Mas existe Sim. também cobradores de outras vidas. Eles sabem tudo da sua vida. Eles estudam tudo seu. E falam assim, ó, necessita aqui agora de um obsessor que dá vício para ele. Por favor, aqui no setor 4. Pronto. Essa é a função do cobrador espiritual. Entendeu? E o obsessor comum, que é a ureia seca, que a gente conhece do Ceará como ureia seca. Como assim? É aquele pau mandado. Ele simplesmente faz o que o cobrador manda, o que o mago manda, e é assim. Ele simplesmente faz a função de executar, ele é o peão. O obsessor comum, sem forma, o desencarnado, porque o desencarnado também é manipulado, porque existe o O obsessor quiumba. que quiumba, que ele se transveste, né? Que ele faz tudo mandado. São tudo pau mandado. Eles não fazem, tipo assim, eles têm a intuição deles, mas eles, como nós aqui somos organizados, do lado de lá também não é bagunçado não, existe uma ordem, tá? Começa a ser o trabalho desses seres, fora o encarnado temos que lidar, verdade. Mas você tem o direito de cortar o que estão vivos, tá? Pessoas que te perturbam muito, só falam para reclamar, tal, e falam assim, ó, rapaz, ó, vou dizer uma coisa aqui, eu não sou psicólogo para te escutar, não. Quando chega um momento, existe uma diferença de você ser amigo e conversar com a pessoa e ajudar. Existe um momento daquela pessoa que você não aguenta mais. Se torna um peso muito grande na sua vida. E você tem tipo, eu vou aturar aqui porque ele é meu amigo e tal. Não, porque aí o que acontece? Você vai abrir simplesmente, Senhor, um registro de submissão e um registro aí de obsessão no seu campo, de encarnado para encarnado. Tá bom para você? Não quer mais? Pode abrir aí hologramas, tá? Visões errôneas para você também, tá? Então, existem situações aonde você precisa ter ação para poder se livrar, certo? Fala não, queridos. Fala não com gentileza. Tá? Por limites. O tranca, ele fala assim, uma coisa da psicologia infantil, né? Você coloca o braço assim na sua frente. Daqui para cá é meu espaço. Dali para lá é seu. Então, tchau, vaza. Tem A como se Cibele esconder. perguntando aqui, deixa eu responder, Robson. Claro, boa tarde. A gente vai Reiki falar Rubi de... Dourado 7, minha aluna Cibele. Tem como se esconder dos obsessores? Tem. Esteja fora do campo de visão deles, estando mais elevada do que eles. Simples assim. Ou se você preferir, você Simples, mas bota difícil um pra gente que tá saco aqui na cabeça encarnado. e se esconde. Só o que acontece, você só pode se esconder de obsessor quando você sai da vibração, como o Vitor acabou de dizer. Se a vibração está acima do conteúdo deles, você se torna invisível. Então eles não podem te Deixa eu contar uma acessar. experiência aqui, Robson. Manda. Eu fui para Salvador, peguei o voo de BH Confins e eu percebi que no aeroporto é cheio de obsessor. Aí você entra no avião,
eles já dão uma sumida. Quando o avião sobe e vai ali 10 mil pés na altura das nuvens, você está fora do alcance das vibrações deles, que eles têm a vibração densa. Ou seja, de uma forma literal, eu percebi que quando você se eleva, você sai do campo de visão deles. Eles não te encontram. Não tem obsessor dentro do avião em voo. É isso que a gente tem que fazer. É difícil? Claro que é. A gente está aqui encarnado, isso é tudo muito pesado, mas é o único jeito. Amor incondicional, sim, é difícil também, mas talvez seja o melhor caminho. Deixa eu contar só um segredo pra ti, Vitor. E pra todo mundo que tá vendo aí. Tu sabe que eu tenho um pavor de voar. Eu não contei pra tu, não, né? Contou. Eu tenho um pavor de voar. Eu já tomo, assim, 70 cápsulas de Lexotan para eu voar, para eu dormir antes de chegar no aeroporto. Aí o que Olha só. acontece? O que acontece? Vindo para Fortaleza, no voo, eu tava assim, só Deus sabe como é que eu tava naquele momento. O meu corpo já estava dormente dos pés à cabeça. O avião fez o favor de fazer um barulho sem fim na turbina que eu tava do lado aqui, sabe? Eu falei, meu Deus do céu, que barulho esse daqui que tá gritando no meu ouvido. Será que essa turbina agora papoca e eu vou junto? Meu Deus do céu. E aí, o que aconteceu? O remédio começou a fazer efeito lá em cima. E aí, tu sabe, quando o remédio lá em cima intensifica por causa do, né, do nível de oxigênio, enfim. Menino, eu vi tanta da gente que não estava nesse avião, dentro do avião, mas eu vi gente assim, eu disse, não, só pode ter... Não. E eu com o Daniel aqui do lado falando, eu dormi desse jeito, tá? Eu tô vendo gente ali. E eu tô vendo... Eu vi gente pegando mala com cabelo comprido branco. E vi gente sentada do lado de outra pessoa e não tinha ninguém do cabelo branco também. Eu vi gente, um monte de gente de cabelo branco. Eu falo assim, meu Deus do céu, ou é o efeito dessa droga, ou essa droga aqui tinha droga dentro. Porque eu tô vendo um monte de coisa aqui e eu já tô com medo, ou isso é um sinal que eu vou morrer. Eu acho que eu já tô no processo, já tô vendo um monte de gente aqui que já vai me encontrar já do lado de lá, né? Pô, espera aí que minha mala tá bem aqui. Se quiser pegar logo, pega logo, que eu já vou já. Tava a 10 mil pés, já tava quase no plano espiritual já. Rapaz, tu não tem noção, não. E eu tava lá lutando com sono, querendo dormir, e o outro, um olho vendo o espírito e o outro olho dormindo, e parecia peixe, dormindo só com o olho do lado fechado, e as coisas acontecendo. Eu disse, não, meu Deus, por favor, me deixa acordado, porque eu quero ver pelo menos me fazer uma prece, fazer um Merkaba, porque na hora que acontecer, eu já tô de boas, né? Não vou pegar nenhum conteúdo de terror, porque já vai estar aqui de boas. Eu quero estar a vibração boa. Lembrei do filme lá do... como é? Sete Leis da Eternidade, que o cara pensou numa coisa negativa, ele desceu pro umbral. Deus me defenda um negócio desse, eu ficar com medo na hora que o avião cair, eu quero estar cantando assim, Ivete Sangalo na hora, para não ter problema de baixar a vibração, né? Aí eu vou cantar aquela música, para frente, para frente, frente, para frente, para frente, frente. A vibração fica lá em cima. Esse... E para Mas você acha frente que eu voei mesmo. que eu também estava tranquilo? Eu solicitei Merkabah do Arcanjo Miguel envolvendo esse avião. Pelo amor de Deus, não deixa nós morrer. Gente, mas é porque aconteceu o seguinte, eu trabalhava pela Louis Vuitton nos Estados Unidos e aí eu voava pelo menos 4 vezes ao ano, Brasil e Estados Unidos. Então, era comum para mim voar, então não tinha medo, entendeu? Não tinha como. E aí fizeram o favor do avião cair num vácuo. Menino, quando esse avião cai nesse vácuo, que o avião cai assim, vupo de uma vez, eu dei um murro no homem que estava do meu lado aqui, ó. O pau do homem ficou branco, olhou para mim, o que foi, menino? Eu disse, me desculpe, meu senhor, que foi sem querer. O livro do homem quase fura a janela da porrada que eu dei no homem. E aí, eu fiquei assim, sem saber. Depois disso, eu fiquei com pânico de voar. Já fiz regressão para ver se tinha a ver com vida passada. Melhorei, mas acabou voltando de novo. É uma coisa
que acontece com o registro. Não é que fechou o conteúdo que ele não vai abrir de novo. Não é abrir de novo, vai abrir outro conteúdo. Porque Sim, abre sim. outros conteúdos. Então, você precisa estar sempre vendo o que está acontecendo. Sempre precisa ver. Eu faço duas sessões por semana. Né? Eu não faço autocorreção porque eu ensino autocorreção, mas eu não consigo fazer em mim. Mas eu peço sempre alguém para me tratar. Eu faço frequência de brilho, faço apometria e aí vai. Por quê? Porque nós também somos vulneráveis, né? Porque a gente trabalha, a gente não está vulnerável, né? Então, vai Não, não. trabalhando aí, limpando o conteúdo também, que nós também precisamos aí fazer esse tratamento, tá certo? Então, para aqueles que são terapeutas, por favor, se cuidem. Antônio, pelo amor de Deus, não fala não, porque tu não sabe como é que eu tava na hora. Meninos, o braço do banco, da poltrona, só não quebrou porque era mais fraco, mas o meu dedo era mais fraco do que o negócio. Eu torava meu dedo de tanto apertar aquela poltrona, porque eu falei assim, esse barulho tá errado, gente. Tá certo, não. Aí veio logo aquele dormência nas pernas. Ah, minha Nossa Senhora, é hoje. Hoje já tirar meu sapato. Pra não... Vamos lá. Renata E o... Tata Healing, em que momento a mediunidade chegou na vida de vocês? Posso responder, Rob? Olha lá. No meu caso, 16 anos de idade para frente, eu comecei a ter um contato mais direto com a espiritualidade. Quando eu era criança, eu tive crises epiléticas que um médico espírita da cidade vizinha minha disse para os meus pais que tinha a ver com obsessão, né? Então, assim, dos 16 começou a ficar mais intensa, eu tô com 30, então tenho uns 14, 15 anos de mediunidade. Aí eu fui começar por Centro Kardecista, Rosa Cruz, depois eu me afinizei mais com Umbanda, aí estamos aí até hoje. Eu, na verdade, já venho de uma família de médiums, né? Mas não praticantes. E isso, eu entrei numa religião com 15 anos, fiquei até meus 26 anos lá, 26 ou 27, eu nem lembro mais. E aí me equilibrou num ponto, só que eu tinha muitas coisas que aconteciam, me dava muita dor de cabeça, me dava muita situação que eu, depois que eu saí da igreja, não queria ir mais para canto nenhum. Porque, primeiro, na minha mente não tinha outro lugar certo para ir, a não ser aquela igreja, mas eu não me sentia mais confortável lá. Então ficava aquela batalha de não ir para canto nenhum mais, né? Então, me, comecei a sentir coisas estranhas, e aí quando fui, em 2008 eu fiz uma meditação, e meu corpo ele começou a ficar todo rígido na meditação, que eu, na minha mente eu pensava que era bruxaria, vou nem mentir, porque a gente entende que tudo que não é igreja católica e evangélica, o resto é invenção, né? É Então, resto, na minha, é resto. na minha mente, era espírito que estava dentro de mim, que não deixa de ser, né? E É, aí eu peguei e fiquei com medo. Meu Deus, o que está acontecendo aqui, pelo amor de Deus? Eu olhava para a cara de um, olhava para a cara de outro. Eu já tenho um peripaque aqui, eu estou todo me tremendo, não sei por que está acontecendo. Jogaram 3 quilos de ebó em cima dos meus peitos e eu aqui, diabestado, podendo estar na igreja. E estou aqui sendo enfeitiçado por esse povo. Eu todo travado. Deixa quieto. Quando passou a meditação, foi-me embora. Meu pé que era um vento. Ó. Você vem para meditação hoje, vai ter meditação. E para me dar uma resposta que não queria, não. Eu disse na minha mente, eu vou ver se eu vou, viu? Que eu vou, de repente eu já estava vendo aqui, porque eu estava curioso para saber o que estava acontecendo. E aí, na lindeza de 8/8 de 2008, foi-se a incorporação, a primeira. E aí não tinha mais o que falar, porque eu era contra a corporação, ensinava contra qualquer tipo de espiritismo, lutava, esfregava na cara de quem quisesse, com a Bíblia, eu posso mostrar todos os versículos que você quiser, e de repente, pá, o macumbeiro, entendeu? E aí, tá aí, ó. Hoje sou denominado um universalista, eu creio em tudo que é de bom de tudo, não me sigo em dogma nenhum religioso.
E aí comecei a trabalhar com acessibilidade, depois incorporações, e hoje sou eu. Isso. Primeiro contato foi... Menina, não falo desse primeiro contato, eu já acabei de dizer, né? Mas eu queria te dizer do primeiro contato que eu tive na Umbanda, que eu fui convidado para ir. Olha, eu fui, ó, era isso aqui, ó. Não passa nem vento, meu filho. Eu vou encerrar a live, porque o tempo tá acabando, a gente pode perder ela. E a gente volta de novo, tá bom? Vocês ficam aí, viu? Não saiam daí não, que a gente volta já já. Depois dos comerciais. Exato.